Muito boa noite, minha gente, meus amigos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje vamos tratar da lição de número 8 da revista Betel Dominical. Mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Vamos ver aqui o que o comentarista nos trouxe, na lição desta semana, próximo domingo, dia 20 de fevereiro. Então, para você que é novo aqui, meu nome é Marcelo. Sou professor de escola bíblica da Igreja Assembleia de Deus. Então, se você estiver no meu canal ou no canal da igreja, não deixe de se inscrever, comentar, deixar aí suas opiniões, suas críticas, suas sugestões. Isso é muito importante e muito bom para a gente, tá? Para quem já nos acompanha, hoje minha esposa não está aqui de novo, né? Ela não está passando muito bem, está com mal-estar, muito enjoo ainda da gravidez. Então, aqueles que lembrarem, continue orando por nós, para o Senhor ir abençoando e sustentando, né? Mas, se Deus quiser, semana que vem ela tá aí de novo, tá? Enfim. Então, lembrando, agradecer aos nossos pastores que nos dão espaço aqui no canal da igreja, que apoiam, que a gente trabalha em cima da escola bíblica. E desde já anunciar que nós teremos EBD em Foco, tá? Aí no canal da igreja, né? Então você que já está no canal da igreja, você que não está no canal da igreja, está no meu canal pessoal, tem o link do canal da igreja na descrição, tá? Acesse o link, se inscreva no canal da igreja. Nós já vamos ter, se não me engano, eu estou sem o calendário aqui, mas em breve, eu anuncio com mais, vai sair no Instagram da igreja e tudo mais, a data certinha, mas uma live, tá? Que nós vamos comentar sobre as questões da EBD e periodicamente. Então se inscreve lá, ativa o sininho, se inscreve aí no canal, se você estiver assistindo pelo canal da igreja, ativa o sininho, porque essas lives são exclusivas do canal da igreja, ok? No meu canal pessoal, continua aqui o comentário, toda quarta-feira o Projeto EBD, ok? Muito bem. Então, fica aí o nosso agradecimento, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, a missionária Carla, que é a superintendente, fica aí o nosso muito obrigado, tá bom? Então vamos seguir aqui para a lição de número 8. O texto áureo está em Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio entendimento e coisas que não viram. A verdade aplicada me chama a atenção nessa revista porque diz assim: o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. Então perceba que desde já o comentarista já faz esse link, né? A, 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 o juízo, a correção, a exortação que o profeta faz aos falsos profetas, aos pastores infiéis, o Senhor também cobra dos obreiros atualmente. Então a liderança da igreja também é equiparada aos pastores, aos líderes do Antigo Testamento. Tá? Então esse puxão de orelha, essa exortação serve para quem está à frente ou deseja estar à frente do povo na atualidade. Beleza? Muito bem. E lembrando, que a lição anterior da semana passada mostrava o povo como ovelhas. Então o Senhor tratou conosco, igreja, agora o Senhor vai tratar com aqueles que estão na liderança. E de novo, eu falei muito sobre o ministério quando a gente comentava a carta aos Efésios. Entenda, mesmo que você tem que entender a sua função para saber o que se aplica a você e o que não se aplica, tá? Então, por exemplo, eu que sou um professor, eu tenho ministério? Não, eu não tenho ministério. Ainda que eu exerça uma função ministerial, mas é delegado. O ministério é do pastor Clóvis Júnior, que aí ele delegou aos professores de escola bíblica, tem toda a estrutura, superintendência, e tudo mais. Então é delegado, eu exerço uma função. Eu não decido o que eu vou ensinar, eu não decido o que eu vou comentar, então está debaixo da orientação do ministério. Então é o ministério que define que nós vamos trabalhar com a revista da Betel, e aí eu vou seguir esse cronograma, e assim por diante, tá? Mas, se você exerce a sua função de maneira injusta, de maneira impensada, você quer ser um professor só para aparecer, você quer cantar só para aparecer, você quer ser um obreiro só para aparecer, tá aí, você é um pastor infiel, você também está exercendo o ministério, essa exortação serve para você, tá? Embora seja delegado. Ficou claro? Então vamos lá, Nos versículos, nos textos de referência, eu achei interessante
ele coloca aqui Ezequiel 13, versículo 6, Ezequiel 34, 2 e 3. No versículo 34, eu achei interessante, quero frisar: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? O que é apacentar a si mesmo? É exercer uma liderança que visa só os próprios interesses, tá? Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. E ele completa no versículo 3 dizendo: Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Olha só, ele está falando daqueles que exploram as ovelhas, seja financeiramente, seja emocionalmente. Né? Eu até destaquei, tem pastores que exploram na questão financeira, né? Fazem lá quase uma lavagem cerebral, né? Para as pessoas ofertarem e tudo mais, comprar lá o lenço e tudo mais. Né? Eu não vou ficar citando muito isso aqui, porque vai ficar nova igreja, então a gente não pode, né, citar muitos nomes. Mas enfim, né? Ou outros querem fama, outros querem poder, controlar a vida do povo. Querem ter a vaidade, falar, eu tenho uma igreja grande, com não sei quantos membros, e esquecem que o Senhor trouxe juízo sobre Davi, quando Davi teve a prepotência de pensar que o povo era dele, e que ele poderia assim fazer, né? Vou mostrar o tamanho do meu reino. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Né? Então o professor, ele está ali para ensinar a palavra de Deus, o pastor está ali para apacentar as ovelhas, e é essa pergunta que o Senhor faz. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Vai cuidar só de si mesmo, dos seus interesses, da sua vaidade? Vai olhar só para o seu umbigo? Né? O Senhor não nos chamou para isso. Tá? Muito bem, então vamos direto para o primeiro ponto, para o primeiro título, né? Que é a profecia contra os falsos profetas. Aqui o comentarista nos chama a atenção que desde o início, citando lá Gênesis capítulo 3, desde o início houve deturpação da palavra de Deus. A serpente, né, vai lá e fala: mas ele disse isso, mas não é bem assim. Né? Muda, né? E é interessante que o Senhor fala: olha, não comereis da árvore. Aí a serpente fala: olha, não toqueis na árvore. Já deturpou, tá vendo? Colocou uma proibição que Deus nem tinha colocado. Não pode comer, né? Então, assim, já deturpou. E isso traz um sentido completamente diferente na cabeça do ser humano, de Eva, depois de Adão, e eles acabam desobedecendo a Deus. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo apresenta algo belo. Ele não chega lá falando: olha, a Bíblia está errada. Hoje em dia até que fala, né? Mas aí ele chega com a ideia assim: não, mas a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo, é o amor de Cristo. Né? Se você nunca ouviu isso, perde tempo procurando, não. Mas tem gente falando isso aí. E aí, em nome desse discurso lindo, perverte o ensino da Bíblia. Né? Não vou me deter muito nisso, tá? Mas depois a gente pode conversar sobre isso em aulas aí no meu canal, enfim. Deixa comentário aí que, quem sabe, a gente monta esse tipo de aula, tá? E aí ele vai para o 1.1. No 1.1 ele diz assim: Deus prepara o povo para entrar em Canaã. E aqui ele mostra como que o Senhor já deu orientações para nós resistirmos ao falso profeta. Ele cita aqui Deuteronômio capítulo 13, mais especificamente versículos 1 a 5. E ele diz assim: notemos que Deus avisou que o referencial para discernir se uma mensagem deveria ser recebida não era a realização de um sinal ou prodígio, mas a palavra de Deus já revelada ao povo. Olha que interessante. Lá em Deuteronômio capítulo 13, né, mais especificamente ali o versículo 2, o versículo 4, deixa claro o seguinte: olha, se o profeta vier dizendo, sigamos outros deuses, esse profeta você não vai temer, você não vai respeitar. Porque ele não tem o ensino puro da palavra de Deus. Ele está ensinando heresia, ele está ensinando mentira. Portanto, a marca do verdadeiro profeta era se ele ensinava a palavra de Deus. Trazendo para nós, um profeta, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Não é que para ser profeta você tem que ser um teólogo, um grande... Não é isso, não é isso. Mas tem compromisso com a palavra de Deus e com o ensino verdadeiro das Escrituras. É aquele que não fala o que o povo gosta ou quer ouvir. Né? Temos vários aí, a teologia do coaching. Né? Aqui eu não vou citar nome, de novo. Né? Porque vai para o canal da igreja. Lá quem está no meu canal e acompanha meu canal, eu cito, mas aqui eu não vou citar.
né? Mas estão aí vários, né? Vários fazendo isso, angariando multidões, né? Ensinando bobagens, heresias. Tá? Então a marca do verdadeiro profeta é o ensino bíblico. 1.2. O povo desprezou os profetas de Deus. Gente, isso é terrível, né? E ele é interessante que o comentarista ele traz um detalhe que é o seguinte: tanto o reino do norte quanto o reino do sul desprezaram os profetas, tanto que veio juízo sobre os dois reinos. Todos os dois desprezaram os profetas, né? O reino do sul, com o capitão de Jerusalém, condenava, né? Porque de fato o reino do norte acabou ali tendo uma miscigenação muito grande, né? Mas eles também rejeitaram. Não é à toa que em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, fala que Israel matava seus profetas. Em Romanos, capítulo 11, versículo 3, isso vai se repetir. Mataram os meus profetas, né? E o pior, matamos o profeta de Nazaré. Jesus foi morto na cruz do Calvário. Porque a nossa pecaminosidade, ela na maioria das vezes impede que entendamos a profecia, que entendamos a palavra e que aceitemos a palavra. É por isso que é só o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa carne mata a profecia, a nossa carne mata a mensagem de salvação, a nossa carne mata o Salvador. Por isso que precisamos todos os dias orar, nos submetermos à palavra de Deus e lermos. Você não vai submeter aquilo que você não conhece. Lermos a palavra em oração, em submissão. Uma vez eu ouvi um pastor falando, e eu repito aqui para vocês, leia e ore a respeito daquilo que você está lendo, né? Ultimamente, esse ano eu peguei para ler a Bíblia do começo, e tô lendo, eu geralmente leio, né? Antigo e Novo. Dessa vez estou lendo Antigo, estou lendo a sequência certinha da Bíblia, né? Do Antigo até o final. E agora eu estou lendo Êxodo, né? E às vezes eu me pego ali, Senhor, não deixa meu coração endurecer, né? Ore, você leu ali, deixa o Espírito Santo te despertar para alguma coisa que você precisa aprender, né? Quando você está lendo a experiência de Moisés, quando você está lendo ali a experiência de Arão, a própria postura do Egito, né? O coração de Faraó que se endureceu, Senhor, não me deixa endurecer diante dos sinais, não me deixa ficar insensível à tua palavra. Ore, né? Isso é só exemplo, é aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração durante a leitura bíblica. Né? Uma vez eu ouvi um pastor falando isso e eu achei interessante esse conselho. Né? 1.3 ele diz a atuação dos falsos profetas. Ele vai mostrar como que os profetas atuam. Olha que interessante. Os falsos profetas criaram, na época, uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhes paz e livramento falsos. Ezequiel 13:16, olha só. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém e para ela tem visões de paz quando não há paz, diz o Senhor. Ou seja, profetizavam mentira, falavam de paz quando não tinha paz. Mudavam o que Deus falava, ou nem estavam ouvindo o que Deus falava, e só queria transmitir o que as pessoas queriam ouvir, né? Quando na realidade, essa paz, essa segurança só é encontrada em Cristo. Né? Então, não tenha a sua segurança em homens, não é liderança que assegura a sua salvação, que assegura o seu bem-estar, mas é Cristo, é a palavra de Deus. Amém? No segundo tópico, no segundo título, né? Número 2, ele vai falar das profecias contra os pastores infiéis. E ele começa falando da atividade do pastor. Era uma atividade conhecida em Israel. Então, quando o Senhor usa essa analogia, mesma coisa da aula passada, Israel entendeu. Né? Israel entendia muito bem. E ele começa falando que a expressão em hebraico para pastor trazia algumas ideias, como apacentar, cuidar e proteger o rebanho. Então eles sabiam, olha, os líderes são colocados por Deus, né, profetas, reis, são colocados por Deus para cuidar do povo. Se ele não está cuidando, ele não está obedecendo a Deus. Né? E por isso eles entenderam. Então, quando o Senhor criticava, eles entenderam. Peraí, não estão fazendo a vontade de Deus. Isso era claro na mente deles. Né? Quando o Senhor fez essa analogia,
Os primeiros leitores ali de Ezequiel sabiam, olha, nós tivemos aí profetas que não cumpriram o seu chamado, não cumpriram o seu ministério, né? E aí, em seguida, ele vai tratar dos pastores de Israel, né? As profecias. E ele vai dizer assim também são usadas as expressões pastor ou apacentar com significado metafórico em relação aos que tinham a responsabilidade de guiar, ensinar, prover proteção e suprir as necessidades do povo de Israel, como os profetas, reis e sacerdotes. Ou seja, quando, de novo, né, ele retoma essa ideia. Quando ele fala dos pastores, ele, na verdade, ele mostra para o povo, e o povo tem essa clareza de que aquelas pessoas deveriam cuidar. E aí no 2.3 ele fala o que eu já comentei anteriormente, não vou me delongar nisso aqui. Ele fala exatamente dos pastores que apacentam a si mesmos. Ele vai tratar disso. E eu só vou ler o trecho que o comentarista diz, olha, a denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor, contudo, apenas visavam seus próprios interesses, comer a gordura, se vestir da lã, degolar o cevado, além de agir sem amor, rigor, dureza e não socorrer as mais necessitadas. Né? É muito sério isso, tá? Muito sério. Terceiro, os ministros de Cristo fiéis. E aí ele já vai tratar com o ministério hoje, né, da igreja hoje. Primeiro ele traz a ideia de dons de Deus para a igreja, que nós tratamos na carta aos Efésios. Ele inclusive cita Efésios 4, 8 a 11. Né? Então, assim, ele traz aquela ideia de que o ministério, os obreiros, são servos, são pessoas que o Senhor coloca à frente da igreja para governar a igreja, pela palavra de Deus. Então, são pessoas que precisam ter um compromisso real, sério, bem estabelecido com a palavra de Deus e ensinar ao povo a palavra do Senhor, tá? E aí depois ele vai tratar das falsidades que acontecem em nossos dias, né? As falsidades nos últimos dias. E ele vai dizer que nós precisamos estar atentos, seguros na palavra para discernirmos os falsos profetas, né? Para que não sejamos conduzidos por espíritos enganadores, né? Tirando lá de 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Né? E eu me lembrei quando lia da passagem da carta aos Efésios, da carta à igreja a Éfeso, lá do Apocalipse, né, que diz, olha, vós é uma igreja experimentada que não suportais os falsos profetas. Nós precisamos ter isso, tá? Nós precisamos ter essa firmeza, né? Mas sempre em submissão a Deus, né? Porque, não sei se você se lembra, mas a carta aos Efésios também critica, né? Lá no Apocalipse, capítulo 3, critica os Efésios porque eles deixaram o primeiro amor, né? E a expressão ali não é o amor da conversão, né? A expressão ali, deixaste o amor que vem primeiro, né? Então nós resistimos doutrinariamente não para mostrar a nossa intelectualidade e o nosso conhecimento bíblico, tá? Nós buscamos o conhecimento bíblico, nós pregamos a palavra por amor a Cristo. Tá? O amor vem primeiro, o amor é o fundamento. Okay? O amor a Cristo e o amor de Cristo por nós é que fundamenta a nossa instrumentalidade. Amém? E por último, ele trata em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, da ordem de Paulo para Timóteo. Cumpre o teu ministério. Irmãos, o mais importante é cumprirmos o que o Senhor nos chamou. Em meio a lutas, diversidades, dificuldades, cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Né? Lá em Eclesiastes, Salomão diz, tudo quanto vier à tua mão, faça-o. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus colocou para nós. Se é ensinar, ensine, se é cantar, cante, sempre para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar com alguém que se interessaria, né, por esse assunto, alguém que você conheça, que tenha interesse em aprender. E principalmente, não deixe de fazer uma visita à nossa igreja. Todo domingo, 8h30 da manhã, estamos lá para a Escola Bíblica Dominical. Se inscreva, compartilhe, comente, tá? E é isso. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.